Olá. Bom, no primeiro bimestre nós conseguimos trabalhar com filosofia, introdução à filosofia, onde nós vimos o mito, onde nós vimos a filosofia pré-socrática. Conseguimos ver as filosofias, as escolas pré-socráticas, e agora vamos iniciar esse módulo, que é o módulo da filosofia clássica. Então, como há muito tempo eu já falo para vocês, né, a filosofia ela é um resultado do seu tempo histórico. Quer dizer, no macro senso, assim, de uma forma geral, toda vez que você pensa sinceramente sobre um determinado tema e busca alcançar verdades sobre esse tema, independente dos seus preconceitos, se livrando das suas visões pré-concebidas, você está fazendo filosofia. No entanto, a filosofia, digamos, no estrito senso, a filosofia mesmo, ela se relaciona com uma tradição histórica de principais pensadores que registraram ao longo da história seus principais pensamentos que influenciaram a forma com que nós nos estruturamos hoje. Como nós vimos na filosofia pré-socrática, toda a nossa química orgânica ela é um resultado das escolas, por exemplo, atomista de Demócrito e Leucipo, o que significa dizer que nós não teríamos inseticidas, comidas industriais, conservantes, nada produzido pela indústria química se não fosse a escola de Demócrito e Leucipo, né, a escola atomista. Então, o que nós vemos aqui é uma passada nos momentos da história e os principais filósofos de cada uma dessas épocas e como eles contribuíram para o pensamento ocidental, né, para o pensamento nosso, da nossa sociedade. Independente se a gente tem consciência ou não, essa influência, ela existe. E hoje nós, então, esses períodos são, de forma geral, antigo, que vai seguindo a história, né, que vai do século 7 a.C. até o século 3 a.C. Aí depois o medieval, que vai do século 3 depois de Cristo até o século 14 depois de Cristo. A moderna, que vai do século 15 ao século 18, a contemporânea após século 19. E hoje nós vamos entender o período clássico, que a filosofia antiga se divide em outros períodos, como o pré-socrático, que nós vimos, e o clássico, que veremos hoje e futuramente o helênico. Então, hoje nós vamos ver a introdução à filosofia clássica e nas próximas 3 aulas adiante veremos Sócrates, Platão e Aristóteles, que são os principais filósofos clássicos. Hoje nós vamos olhar então o contexto histórico, tentar relacionar as influências desse contexto para a produção filosófica, mas também para a sociedade e pensamento de hoje. Primeiramente, quando nós vemos a filosofia pré-socrática, que nós vimos na aula passada, nós localizamos este período pré-socrático no período arcaico. Então, assim como nós dividimos o período de história do Brasil ou o período da história mundial, a Grécia antiga, quando vamos estudar, nós também dividimos em tempos históricos, esses períodos que têm suas características parecidas. No caso da Grécia, nós temos período pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helênico. Nesse caso aqui, hoje, quando estudamos o pré-socrático, nós vimos o período arcaico. O que é o período arcaico? É aquele momento em que os gregos saem para navegar, e surge ali no período arcaico a filosofia pré-socrática. Bom, antes de falar deste período arcaico, relacionando diretamente com o período pré-socrático, tá? Ainda não é clássico, eu gostaria de lembrar para vocês um conceito de sociologia, que é a diferença de nação e Estado. O Estado, ele é um território único com o mesmo governo e mesmas forças armadas. Vimos isso ano passado. A nação é um povo com a mesma tradição, mesmo idioma e mesma religião. E por que isso é interessante para nós? Porque quando nós olhamos para a Grécia ela não é um Estado. Nós não podemos circular aqui no mapa, né? Nós não podemos circular aqui um lugar chamado de Grécia, entendeu? A Grécia é uma nação, então é um povo que fala grego, que acredita nos mesmos deuses, no mesmo mito, que tem as mesmas tradições. Só que este povo, ele não está localizado num lugar só. Eles foram desenvolvendo chamadas cidades-estado ou polis, no plural poleis, foram desenvolvendo os polis ao longo do sul da Europa, do leste asiático e
das ilhas do mar Mediterrâneo. Então, quando você olha para esse mapa, você percebe claramente que a Grécia não é um estado, mas sim uma nação, e cada pontinho vermelho desses aí é uma polis, e cada uma tem o seu governo, cada uma tem seu exército. Então não existia um governo só para a Grécia toda, ou um exército só para a Grécia toda. Até porque, se você for estudar história mesmo, um dos motivos que levou o fim da Grécia foi quando essas cidades entraram em guerra, principalmente Esparta e Atenas. Bom, entendendo isso, nós pensamos o seguinte: quando nós falamos em período arcaico, nós falamos de uma Grécia que é a Grécia continental e a Grécia peninsular, que é a Grécia que está aí nessa parte verde e nesta parte rosa. Quando nós temos o período arcaico, o que leva ao período arcaico? A chamada segunda diáspora. A segunda diáspora é o seguinte: é um evento histórico que tem a ver com o crescimento populacional. Veja, esta parte verde e esta parte rosa, ela é chamada como Península Balcânica. Ela é dividida em duas penínsulas menores, que é a Península Ática, que é o que está em verde, e a Península do Peloponeso, que é a que está em rosa. Isso era a Grécia se localizava ali. Só que essa região tem um solo pedregoso, então é muito difícil se tirar alimento dali. Ali por em torno do século VIII, antes de existir os pré-socráticos, ocorreu o crescimento populacional, que está no nosso segundo tópico, chamado segunda diáspora. E junto com esse crescimento populacional, ocorreu o desenvolvimento estrutural urbano. Então nós temos pequenos povoados, chamados de demos, palavra povo, povoado, que depois foram crescendo, se juntaram, se transformou em tribos, e se cresceu e se juntaram, chamado fratrias, genos, até que se transformaram a polis. Só que todo esse desenvolvimento urbano se deu ao longo do século VII e ao século VI, durante o período arcaico, né? Enquanto ocorre o período arcaico, os gregos estão saindo desta parte rosa e desta parte verde para a Grécia insular, que são as ilhas, ali ó, Creta, ali tem Rhodes, Delos, Samos, Lesbos, todas essas ilhas, e também para a Grécia Oriental, que é a parte amarela, que já está na Ásia. Então é ali onde está Mileto, Éfeso, Pérgamo, são outras localidades. Então no século VII há esse crescimento populacional ali na península, né, na Grécia peninsular, na Grécia continental, parte rosa e laranja, e eles, em torno de novos alimentos, né, buscando alimentos, eles saem para navegar e conquista ali o Mar Egeu, que está o Mar Mediterrâneo, é a junção desses mares, Mar Egeu, e todas aquelas ilhas. E nesse movimento deles saírem, é que eles desenvolvem a filosofia, naquela questão dos navegantes que negam os mitos e desenvolvem a lógica, e vão formando as escolas pré-socráticas. Neste movimento histórico, né, de formar as escolas pré-socráticas, de navegar e de buscar comida a partir do comércio, também houve o quê? O desenvolvimento urbano, das polis, das poleis, desenvolvimento da sociedade grega. Aliás, a sociedade grega ela é literalmente patriarcal, então cada família tem um pater, que literalmente é dono de seus filhos e de sua mulher, e é uma sociedade totalmente misógina. O que é algo misógina? Misógina é quando você considera a mulher inferior e aprisiona ela dentro do ambiente doméstico e a obriga a serviços domésticos e serviços sexuais. Então, uma sociedade misógina é uma sociedade que realmente trata a mulher como escrava, realmente, legalmente. Nós somos uma sociedade misógina? Nós temos indivíduos misóginos. Indivíduos que realmente acham que as mulheres devem obedecer, se trancar, vestir como ele quiser, tá? Mas a sociedade em si não, a nossa sociedade em si é machista. Ela dá privilégios ao homem e tira privilégios da mulher. No entanto, se você olhar na lei mesmo, o artigo 5 da nossa Constituição diz que homens e mulheres são iguais perante a lei, então nós não somos misóginos. Agora, se a nossa Constituição dissesse, olha, homens
são donos de suas mulheres, então seríamos uma sociedade misógina. Então a sociedade grega é uma sociedade patriarcal, é uma sociedade misógina e é uma sociedade de poder oligárquico, o que significa que o poder político vem a partir da posse da terra. Uma oligarquia é isso. Oligarquia é quando o poder político, o governo, ele tem esse poder de governar porque ele é dono, ele é possuidor da terra. No século VII também se desenvolveu a escrita e desenvolveu as escolas pré-socráticas, para chegarmos aonde nos interessa hoje, que é o período clássico do século V a.C. Então houve esse desenvolvimento da filosofia pré-socrática, dos navegantes, expansão territorial, desenvolvimento das sociedades, desenvolvimento de uma sociedade misógina, desenvolvimento de uma sociedade oligárquica, desenvolvimento da escrita, para nós chegarmos no auge da sociedade grega, que é o período clássico, que é o século V a.C., também conhecido como século de ouro, também conhecido como século de Péricles. Péricles, aquele tocador de pagode? Não, Péricles, ele foi um legislador, um membro do poder legislativo da maior polis desse período, que era Atenas. E como ele era um grande político, ele foi considerado, chamam o século de Péricles como uma renovação política. E diferentemente do período pré-socrático, que nós falamos de várias cidades-estado, a cidade mais badalada, top do momento, que era realmente uma cidade modelo para as outras, era Atenas. Então, quando falamos em século V, nós vamos nos concentrar na cidade de Atenas. Neste período do século V, houve o desenvolvimento da democracia, que nós vamos estudar hoje, que é o sistema político onde as leis são feitas a partir do debate e da discussão de opinião. Passamos a ter, no século V, os gregos passam a ter o conceito de cidadania, que é direitos e deveres para o cidadão, para aqueles que fazem parte da cidade-estado, o desenvolvimento provavelmente uma primeira vez de uma constituição que é resultado de debates, né? De uma lei escrita, resultado de debate. A primeira lei escrita do mundo é o Código de Hammurabi, lá na Babilônia. Mas uma constituição que é resultado de debates, provavelmente essa daqui é a primeira, que é a constituição escrita por Drácon, já no final do século VI a.C. Então, nós temos o quê? Nós temos o conceito de democracia, cidadania, e uma constituição escrita no auge do desenvolvimento urbano do período clássico do século V a.C. É muito interessante que nós devemos estudar as partes da polis, porque ela é pedida e é necessário que nós estudamos. Então, nesse contexto histórico, vamos tirar um tempinho para olhar para essa imagem. Todas as poleis gregas, elas eram construídas em torno de uma colina. Normalmente, para se instalar o templo para os deuses, porque eles acreditavam que a maior parte dos deuses estavam acima, né? Então, a aproximação, quanto mais alto, mais próximo dos deuses. Então, todas as cidades, todas as poleis eram construídas à beira-mar, porque era uma sociedade navegante, e em torno de uma colina. Então, tem ali, ó, o porto, o mercado, a feira, aí a muralha. Dentro da muralha, você tem a cidade em si, onde as pessoas vivem, e no alto da colina, nós temos uma outra região conhecida como Acrópole. A Acrópole, também chamada de Cidade do Alto, né? A palavra Acrópole significa Cidade do Alto, ela é o lugar onde conviviam os cidadãos gregos, aqueles que tinham direito à cidadania. Era o centro da vida artística, religiosa, acadêmica e política. Então, a elite social, a aristocracia grega vivia ou trabalhava na Acrópole, que é essa parte de cima. Então, ali se concentrava a vida artística, então ali que tinha os teatros, por exemplo, o teatro grego muito famoso, a vida religiosa era onde tinha o templo, a academia não é músculo aqui, né? Academia, no caso, academia filosófica, academia matemática, estudos acadêmicos, né? Então, ali que se desenvolvia a filosofia e, acima de tudo, era ali que se desenvolvia a política democrática, principalmente em uma praça onde se reuniam cidadãos para debater leis, chamada Ágora. Então, na Ágora, essa praça só poderia ser acessada pelos cidadãos, era chamada de Ágora. Agora, veja bem, quem possuía cidadania? Isso é extremamente importante. Cidadania, quem possuía direitos? Quem era cidadão? Eram homens, literalmente do sexo masculino, não podemos esquecer que a Grécia é uma sociedade misógina,
a mulher não poderia de forma nenhuma participar da vida pública, com exceção de algumas que eram sacerdotisas, mas muito, muito raro, homens maiores de idade, filhos de pais atenienses, no caso de Atenas, né, e donos da terra. Então, para eu ser considerado um cidadão, para eu ter direito à opinião política, eu tinha que ser do sexo masculino, eu tinha que ter cerca de 28 a 30 anos, meus pais tinham que ter nascido na polis que eu estou governando, e eu deveria possuir terras. Então, esse é o cidadão. Quem é o cidadão hoje, pessoal? Hoje nós também vivemos numa democracia, mas o conceito de cidadania ele é mais amplo. Cidadania é quem tem direitos e deveres. E no Brasil 2021, quem são cidadãos? Todos acima de 16 anos que são hedôneos, ou seja, que não são criminosos, que não foram condenados ou estão cumprindo penas pela justiça. Então, hoje, homens, mulheres, pobres, ricos, alfabetizados, não alfabetizados, todos têm direitos garantidos dentro da lei. No entanto, todos somos cidadãos, todos temos cidadania brasileira, mas lá na Grécia não era assim, não. Então, esta democracia que nós começamos a falar da Grécia é a chamada democracia clássica. E o que nós temos aqui é a chamada democracia representativa ou democracia contemporânea. É lógico que a nossa democracia é um resultado da democracia grega. Nós nos inspiramos nessa antiguidade. No entanto, é bem diferente, principalmente nessa questão de quem possui a cidadania. Na Acrópole, quem possuía a cidadania eram os eupátridas, homens maiores de idade, filhos de pais atenienses e donos de terra, que viviam na Acrópole. Pois bem, fora isso, a sociedade grega tinha esta divisão social, então os eupátridas comandavam, os demiurgos, eles eram os artesãos, então é o pedreiro, o ferreiro, o costureiro, o cara que cria cavalo, todo mundo que tinha uma profissão, ele era chamado de demiurgo. Os georgóis, que eram os pequenos proprietários de terra, os tetas, que eram servos, porque não possuíam terras, nem possuíam ofício, normalmente eles tinham dívidas, e os escravos. E abaixo ou junto com os escravos, as mulheres de qualquer classe social. Beleza. Agora, a segunda metade da aula é para nós compararmos a democracia clássica com a democracia ateniense, com a estrutura republicana comparar a democracia clássica e ateniense com a estrutura republicana e democrática contemporânea. Hoje, gente, quando nós olhamos para a nossa sociedade, você já aprendeu isso em sociologia, você sabe que nós temos um poder executivo, legislativo e judiciário. O poder executivo ele é o poder gestor, que organiza e administra as pastas, como economia, como saúde, como educação, e é feito na figura de presidente e seus ministros, governadores seus secretários e prefeitos seus secretários. O legislativo faz as leis, eles literalmente legislam, eles fazem as leis, lógico que seguindo uma constituição, e no caso é a figura dos deputados, senadores e vereadores. E o poder judiciário, que julga os outros poderes e julga nós também, são os juízes. Esta estrutura, ela não é nossa originalmente. A Grécia também funcionava desta forma. É lógico que dentro, quer dizer, os eupátridas exerciam essa função. Então vamos comparar isso que nós temos hoje com o que os gregos tinham lá no século V a.C. Então, olha lá, o poder legislativo na Grécia, vamos falar de Atenas, eu vou usar Atenas, que era o exemplo, mas todas eram parecidas, com exceção de Esparta. Atenas tinha, então, primeiro o bulé. O bulé era chamada Assembleia dos 500, era como se fosse representantes de cada bairro. Esses não eram eupátridas, eles eram homens elegidos nos bairros. A bulé formava uma assembleia e levava para os eupátridas quais temas eles deveriam discutir. E esses eupátridas formavam a parte que votava e legislava mesmo. É chamado eclésia. Então, como é que funcionava? Os homens que não possuíam terras, os demiurgos principalmente, pensavam num tema que eles queriam que fosse discutido, porque eles tinham essa necessidade. Fazer uma estrada,
mexer nos impostos, proibir rituais ou legalizar rituais, coisas de época. Então a Bulé levava esses temas para a eclésia, lá na Ágora, tomar as decisões e fazer as leis. Então, a eclésia é o poder legislativo maior da Grécia. O poder judiciário, ou seja, os juízes, ele é formado por duas casas, assim como nós somos formados por três instâncias, né? Nós temos aqui o juiz municipal federal e o STF, que julga crimes mais sérios. Lá na Grécia, existia o Elieu, onde era sorteado dentre a eclésia, e o Elieu julgava pequenos crimes, roubo ladrão de galinha, aquilo que era crime comum. E os mais velhos, entre os eupátridas, os mais idosos, eles formavam o Areópago. O Areópago é o STF deles, eram os que julgam crimes grandes, crimes de guerra, atentado contra o governo, atentados que põem muitas vidas em risco, e era o Areópago que julgava. Então o poder aí, inclusive o Areópago é uma demonstração de como os gregos levavam a sério a questão da velhice, né? Como quanto mais velho, mais sábio. Já o poder executivo eram os estrategos, que eram elegidos, eram estrategos, eles eram comandantes de guerra. Então, dentre os principais comandantes, a eclésia elegia estrategos para organizar e gerir a polis e sorteava entre os arcondes, que eram sacerdotes, aqueles que devotavam sua vida aos deuses. Então percebam que, assim como nós, eles tinham poder legislativo na figura da Bulé e da Eclésia, poder judicial na Europa, e Elieu, e estrategos e arcondes, né, o arcontato, que fazia o poder executivo. Características do voto, né, na democracia grega: masculino, oligárquico, aberto que você vota, não é secreto, e direto. O próprio cidadão, eupátrida, toma as decisões. E a democracia contemporânea ou representativa, o voto ele é universal, ou seja, não é masculino, né, todo mundo pode. Ele é partidário, então você não precisa votar em quem tem terras, mas quem frequenta partidos, quem faz parte de planos de governo. Nosso voto é secreto, então ninguém sabe em quem a gente vota, e teoricamente, assim, comparado com a democracia grega, o nosso voto é indireto, porque nós escolhemos um representante que faz as leis. Então, os cidadãos aqui cidadãos na democracia representativa, e por isso que ela é representativa, nós elegemos um governo que nos representa, enquanto na democracia grega, os próprios cidadãos eupátridas iam lá e votavam nas leis. Os eupátridas viviam no princípio de isonomia, a mesma lei vale para todos os cidadãos. No princípio de isegoria, igualdade de manifestação de opinião entre os cidadãos, lembrem-se disso, tá? Uma mulher não tinha o direito igual, um escravo não tinha direito de expressão, eu estou falando entre cidadãos. E a retórica, que eu acho que é o mais importante para nós aqui. Por quê? A retórica é um ato de elaborar a fala ou a escrita. É a lógica aplicada à fala. E aí vai ter uma grande mudança, como nós vamos ver. Porque os pré-socráticos, eles vão fazer o exercício de aplicação da lógica para a compreensão da natureza, enquanto os clássicos, eles iniciam com a ideia de aplicação da lógica na fala e na escrita. Por quê, pessoal? Porque numa democracia é necessário debate. No caso aqui, debate entre os eupátridas. Você não pode chegar hoje e falar, olha, eu sou a favor do aborto porque eu sou a favor da pena de morte porque sim. Não, é necessário que você elabore a sua fala e convença os outros a votar em você. Então a retórica surge ali, como arte da elaboração da fala para o convencimento de opinião e o convencimento sobre algum elemento, algum debate. Nesse contexto surgiram dois grupos, o grupo dos sofistas e o grupo dos filósofos, ambos relacionados à retórica. Sofistas, eles eram estudiosos e professores da retórica. Acreditavam que a verdade era relativa a cada tempo e opinião, e a moral se ligava à noção de utilidade. Assim, pensavam a retórica como convencimento de opinião, usando-a para defender interesses próprios. Então, o sofista, ele pensava a retórica, ele pensava na necessidade de organizar a fala dentro da eclésia, dentro da ágora, com o objetivo de convencer que ele estava certo. Ele não estava se importando se era bom ou mal.
se era certo ou errado, se era mentira ou verdade. Ele estava pensando na lógica da retórica para convencer da sua opinião. E aí nós temos um dos grandes sofistas gregos, né, ateniense, Protágoras, que ele diz assim: o homem é a medida de todas as coisas, ou seja, tudo depende de opinião e do momento que você está vivendo. Os filósofos não. Os filósofos, eles acreditavam em verdade absoluta. Eles falavam assim, as coisas podem ser verdadeiras ou falsas, não há meio termo. Então, os filósofos, eles foram grupos que surgiram aqui, filósofos clássicos, né? Não pré-socráticos, que acreditavam que a verdade era absoluta e não dependia de convencimento, dependia de estudo. Então, eles passam a usar a retórica não para convencer as pessoas, mas como instrumento, filo, caminho, né? Filo para a verdade, Sofia, independente dos interesses pessoais. Então, os filósofos combatiam sofistas. Sofistas hoje em dia são muito comuns, né? Por exemplo, todo mundo que usa de um convencimento, mas ele está, na verdade, tentando te convencer não de uma verdade, não de um fato, mas de sua opinião, é considerado sofista. O político que está mentindo para você votar nele, o líder religioso, padre, pastor, pai de santo, que está preocupado não com a espiritualidade, mas de extorquir você de alguma forma, comerciais que não estão preocupados com a sua felicidade, mas convencem que a sua felicidade depende de você comprar um produto dele, um advogado que defende um cliente, e esse cliente, sabendo que o cliente é errado, são sofistas. Pessoas que usam da fala para convencer a opinião, usam da fala para defender esses interesses sem se importar com certo ou errado, sem se importar com verdade ou não. Já os filósofos, eles só usam a fala para alcançar a verdade. Por hoje ficamos por aqui, tá? Aí, ó, filósofos, busca da verdade absoluta, sofista, busca os pontos de vista, né? As coisas podem ser verdadeiras ou falsas, o homem é a medida de todas as coisas. Enfim, hoje ficamos por aqui. Até a próxima. Tchuru, tchuru. Tchuru, 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 tchuru. Devia inventar uma vinheta para minha saída. Piri, piri.